Olá, eu sou a Cláudia Ribeiro, sou guia operadora de turismo da Pisa Trekking. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre o deserto de Atacama. Vocês vão descobrir a melhor época para ir, o que fazer, os roteiros de aventura e, se quiser, dar uma esticadinha, conhecer um outro deserto. Hoje vamos falar sobre o deserto de Atacama, que é o deserto mais surpreendente do mundo. O Atacama é um deserto que a maioria das pessoas se surpreende porque a ideia que se tem de um deserto, como o Saara, o deserto de Kalahari, o deserto australiano, Namíbia, é aquelas planícies e aquelas dunas de areia. O Atacama tem tudo isso, só que ele tem uma coisa maravilhosa, ele tem neve, tem vulcões e tem lagos azuis, azuis como os lagos de degelo. E é muito perto. Normalmente a gente faz um voo de São Paulo para Santiago, de Santiago para São Pedro de Atacama. De São Paulo para Santiago dá mais ou menos 4 horas de voo, e de Santiago até Calama mais ou menos 1h30. Mas a viagem não acabou ainda, você ainda tem que tomar um transfer para ir até a cidade de Calama para São Pedro de Atacama, de mais ou menos 1h30. Daí sim, você chegou em São Pedro de Atacama. De São Pedro de Atacama, a gente faz as atividades, né? Você poderia fazer suas atividades. E depois, se quiser, no final da viagem, pode ir para um outro deserto ao lado do deserto de Atacama, chamado Salar do Uyuni. Na verdade, o deserto de Atacama não é só a cidade de São Pedro de Atacama, do lado chileno. Atacama é toda a região que engloba norte da Argentina, sul da Bolívia, onde tem o Salar do Uyuni, e o São Pedro de Atacama, onde tem a região norte do Chile. Aqui tem um mapinha mostrando os principais atrativos, né, que a gente visita quando você vai para São Pedro de Atacama. Então, aquela grande pergunta, o que fazer? Então, a gente vai detalhar para você direitinho, para você não ficar perdido naquele lugar lindo. Coisas que você tem que levar em consideração quando for escolher sua viagem. O grau de dificuldade que você quer enfrentar. Então, tente caminhadas leves no deserto até subidas de vulcões de 5.600, 6.000 metros de altitude. Altitude é um tema também bem delicado que você tem que levar em conta. Pessoas que têm problemas cardíacos, pressão alta, a gente recomenda que converse com os seus médicos, dependendo do que você for fazer. São Pedro de Atacama fica a cerca de 2.400 metros de altitude e todas as atividades que a gente faz sempre é um pouco acima. Então, tem atividades a 3.000 metros, 4.200, 4.500, 5.000, 5 e 6 metros de altitude. Então, para isso, você precisa de períodos de aclimatação, que é um período que o teu corpo adquire hemácias, ou adquire mais oxigênio melhor para ficar nessa altitude. E esse período dura até 4 dias. Então, você não pode chegar lá, a gente não aconselha você chegar em São Pedro de Atacama, pegar um carro e ir direto para a Bolívia. Porque tudo na Bolívia, no sul da Bolívia, fica acima de 4.000 metros. Então, o que vai acontecer? Você vai ter desconforto, dor de cabeça, náusea, pode até vomitar. Que a gente não quer numa viagem. Bom, conforto. São Pedro de Atacama tem hotéis desde estilo mochileiro, albergues, até hotéis 5 estrelas. Os hotéis 5 estrelas são hotéis que eles passam a ser uma atração a mais no roteiro. São mais caros, são mais privativos, mas o que você vai visitar dentro do roteiro ou de uma atração estilo mochileiro e os 5 estrelas são muito parecidas. Quem determina isso são vocês. E os hotéis são mais simples. Então, se você imagina um albergue, por exemplo, na Europa, ou um hotelzinho, um hotel econômico nos Estados Unidos, em São Pedro de Atacama não é nada disso, é bem mais simples. Mesmo os hotéis 4 estrelas são mais simples. Mas eles são muito confortáveis e as pessoas que trabalham nos hotéis são muito hospitaleiras. A cidade de São Pedro é super hospitaleira. A temperatura, você tem que levar roupas para frio e calor. E é uma loucura, porque você está no deserto e você tem que levar roupa para temperatura de -5. Se for no inverno, temperaturas de -20. A aventura que a gente comenta aqui é que tipo de aventura você quer. Como eu comentei, tem caminhadas leves, não tem caminhada. Se for um roteiro paisagens ou leve, ou passeios mais em torno de São Pedro, que você faz tudo de carro. Se você quiser uma aventura, tem caminhadas mais leves, como o trekking das alturas, ou se quiser caminhadas mais intensas, você tem os vulcões, né? Tem o Toco, tem
o Saicabur, o Lascar. Preparo físico vai depender do tipo de aventura que você vai escolher, mas a gente recomenda que você caminhe um pouco, porque tudo é feito a pé. São Pedro tem um táxi. Você não vai chamar um táxi do hotel até a cidade é minúscula, então você tem que fazer caminhando. Então sempre você vai caminhar uns 200 metros, 500 metros. Se você ficar muito assim com vontade de caminhar, você dá umas 10 voltas na cidade, você caminha pelo menos 5 quilômetros. A cidade é muito segura, então você pode caminhar por lá que não vai ter problema nenhum. O único problema que a gente fala o senão é se você for de carro. Se você for com o seu carro para lá, for dirigindo o seu carro e for uma picape daquelas bonitinhas, envenenadas, isso sim tem assalto. Mas assalto de mão armada, essas coisas não tem. O que tem às vezes é oportunista, assim, turista, que você deixa um celular meio distraído, alguém vai e pega. Mas mais nada além disso. Altitude, como eu comentei com vocês, né? Precisa de período de aclimatação e existe também, por causa da altitude, você tem uma amplitude térmica grande. Então, durante o dia, quando amanhece no verão, as temperaturas giram em torno de, no verão, né? Giram em torno de 12, 15 graus, dependendo do horário. Depois elas sobem, chegam a, dependendo da sensação térmica, de 40 graus no meio do deserto. Tem gente que vai achar que está 50, mas a temperatura em São Pedro não passa dos 32, 34 graus. É que o ar é muito seco. E daí à noite a temperatura cai. Então sempre você vai ter essa oscilação. No inverno já não. No inverno as temperaturas são em torno de 0 grau em São Pedro. Depois ela sobe em torno de 5, 10. E nas montanhas pode chegar a menos 20. O mal de altitude, em São Pedro de Atacama você não vai ter o mal de altitude, como eu comentei no começo. Porque está a 2.400 metros de altitude. Você vai sentir só uma respiração mais pesada, mas nada que tomando água não faça diferença. Mas daí você tem que fazer as aclimatações para poder chegar lá em cima. Por isso que a gente sempre fala, se você fizer a reserva através da nossa agência, a gente vai te dar toda a informação de como não passar mal nessa localidade. Se você for por conta, daí você vai ter que seguir algumas normas, como tomar muita água e não fazer grandes esforços. As pessoas que vão para esse destino são pessoas com espírito de aventura, como eu comentei com vocês, né? Precisa andar um pouco, e as temperaturas também eu já falei. Agora eu falei em vulcões, né? Então muita gente fica assustada, mas não tem perigo, porque os vulcões estão muito longe, estão mais de 100, 200 quilômetros de distância. Então dá tempo de, caso tenha alguma movimentação, evacuar a cidade. Já teve o vulcão Lascar, por exemplo, é um vulcão que está em atividade, mas o que ele solta é uma coluna de vapor, então nunca houve grandes movimentações. E as caminhadas que a gente faz no deserto, sempre a gente vai com guias especializados, telefone satelital, tanques de oxigênio e rádios. Mas, por incrível que pareça, os celulares agora também pegam lá, então não há necessidade de... Não dá para você se perder muito. Mas dependendo da caminhada, eu não aconselho você ir sem guia, porque você pode se perder no deserto. Por exemplo, Vale de Catarpe, que é muito fácil. A Garganta do Diabo. Você começa a andar por lá de bicicleta, acaba se perdendo, só volta para São Pedro no dia seguinte. Então é melhor, nesse caso, você ficar meio preparado ou ir com um guia. Onde se hospedar? Tem vários, aqui tem uma sugestão de alguns hotéis. Hotéis Turismo, Takataka, Hotel Superior, como o Kimal, Casa do Dom Tomás. Enfim, é uma infinidade de hotéis interessantes. E os all inclusive, aqui tem alguns, como Explora, Cumbres, Tierra e Alto Atacama. Os diferenciais da Pisa, para quem quiser contratar nossos serviços, é que a gente trabalha com guias especializados da região. Fazemos viagens à medida, orientação e consultoria pré-viagem, telefone de plantão 24 horas aqui no Brasil. Então, se você tiver algum problema lá, você pode entrar em contato conosco. Grupos pequenos, saímos com guia brasileiro e melhor logística e preço. Nós estamos nessa região, operamos viagens na região há mais de 15 anos, então a gente sabe o que a gente está vendendo. Aqui tem um mapinha da região para vocês verem de novo as atrações, como Salar de Atacama, Vale da Lua, Vale da Morte, Termas de Puritama, geysers, os vulcões, né, Toco-Saicabur, Licancabur, o vulcão Lascar e a Reserva dos Flamingos. Normalmente o roteiro engloba tudo isso. Ou você vai passar avistando os vulcões ou você vai subir um vulcão. Mas para aclimatar a gente costuma fazer Vale da Lua, Vale da Morte, Salar de Atacama e geysers. Com isso você vai ter visto paisagens lindas, que parecem saídas de filmes, e vai ter aclimatado.
Aqui para vocês terem uma ideia, né, das altitudes, então São Paulo está a 792 metros de altitude, né, nós temos o Salar de Atacama e São Pedro de Atacama a 2.400, e depois tudo fica mais para cima, 4.300 até chegar a 5.000 metros. O que fazer? Então eu vou mostrar para vocês, daí vocês escolhem o que vocês gostariam de fazer. Aqui é uma foto chegando em São Pedro. São Pedro é um oásis, porque ele é pequenininho. Dá para ver todo o deserto e uma faixa de mata. A faixa de mata é porque tem um rio, então daí vira um oásis. Esse aqui é o centro da cidade de São Pedro, é bem pequenininho. Aqui é a matriz, a rua. A gente costuma dizer que é uma cidade de primeira, que você engata a segunda você já cai no deserto, então é muito pequenininho. Os restaurantes, tudo acontece dentro desses locais. Aqui é a Cordilheira de Sal. Então, o roteiro original, né, uma programação original, a gente conheceria a cidade e aqui já iria para a região do entorno, que é Cordilheira de Sal, como eu mostrei, a Pedra do Coiote, e aqui o Vale da Morte e o Vale da Lua. O Vale da Lua normalmente a gente vai no entardecer, porque as figuras ficam fantasmagóricas, parece que você está mesmo em outro planeta. Um outro dia a gente reserva para fazer o Salar de Atacama. O Salar de Atacama fica mais no centro de São Pedro de Atacama, é a parte mais baixa, e aí há um lago de sal gigante, a gente pode dizer assim, que é onde se concentra a maior parte do sal do salar. Como vocês podem ver, inclusive tem umas lagoinhas, mas principalmente é todo feito de sal. Nesse local dá para fazer avistagem de flamingos. E depois a gente segue, vai ter uma cidadezinha chamada Toconal, que é feita de pedra, diferente de São Pedro, que é feito de adobe, que é pau a pique. Aqui é uma imagem da rodovia, inclusive esse vulcão, essa montanha grande que vocês estão vendo, é o Lasca, um dos vulcões que a gente pode subir. Então a gente encontra muitos animais nisso, e a gente vai para as lagunas altiplânicas, Minix e Miscante. Não dá para acreditar que isso aqui é deserto, mas é deserto. Essas lagunas têm coloração de lagoas da Patagônia. E elas são sempre assim, azuis turquesas. Depois a gente vai mais ao norte, né, e vai visitar as lagunas Pedras Rojas. E a gente retorna para São Pedro. No outro dia, daí a gente vai visitar os geysers del Tátil, que é imperdível. Essas colunas têm cerca de 80 metros de altura. Então é muito grande. Dessa foto aqui vocês conseguem ver as pessoas e a coluna. E é um lugar que é imperdível. Os geysers, na verdade, são uma caldeira de um vulcão. Inclusive tem uma piscina natural que você pode tomar banho. E é interessante porque fora a temperatura está fria e dentro da piscininha a temperatura está gostosa. Nisso você pode visitar animais também, como a vicunha, raposa, biscate, que parece um tipo de chinchila. E, bom, isso que eu falei para vocês são as atividades que são as básicas, que você deve conhecer quando for para São Pedro. Além disso, você pode fazer atividades de meio-dia, como essa aqui, sandboard. Você pega uma prancha, vai até o Vale da Morte, né, e consegue descer com essas pranchas. Não precisa grande esforço físico, mas é interessante. As termas de Puritama, que são quentes, são piscinas do rio Puritama, tem vestiário, e a Laguna Seja. A Laguna Seja é uma laguna gelada, mas ela tem tanto sal que você flutua, você não afunda. Então você tem coisas muito contrastantes no meio do deserto. E é muito bonita o entorno. E daí, continuando, você tem a Laguna Tebinguite. A Laguna Tebinguite tem um dos pôres do sol mais bonitos que eu já vi na minha vida. Então eu aconselho muito fazer esse passeio com a Laguna Seja com a Laguna Tebinguite. Até para brincar, né, para tirar fotos interessantes. Bom, para quem quiser um outro passeio um pouquinho mais alto, a gente indicaria Sentinelas de Apacana. Normalmente a gente faz Sentinelas de Apacana com Salar de Tara. E você vai ver formações assim como essas catedrais e mais flamingos. É também bonito. E outra coisa interessante é o Vale do Arco-Íris. Essas montanhas têm 7 cores. A gente conjuga esse passeio junto com inscrições rupestres. Daí quem gosta de aventura, porque até então eu falei de atividades que você pode fazer sem ter muita caminhada. Para aventura eu aconselharia fazer esse trekking de Las Alturas. Não é um trekking alto, mas é um trekking alto em relação a São Pedro de Atacama. Ele fica em cima das cornisas, né, em cima das montanhas em volta de São Pedro. Ele é muito interessante e obrigatório para quem fazer um vulcão, porque com esse trekking você vai saber se você está aclimatado ou não.
E é um trekking muito lindo. A gente caminha no deserto, passa por túnel, e daí a gente chega bem em cima das cornisas. E a gente daí pega o começo das dunas grandes. E a gente faz um trajeto de mais ou menos 5 km pelas dunas, assim, é inesquecível. Você desce uma duna gigante, correndo, é muito diferente. Bom, com isso você já está preparado para subir os vulcões. E quem quiser pode subir os 3, 4 vulcões que queira, mas a gente indica subir principalmente o Toco ou o Lascar. O Lascar é um pouquinho mais difícil a aclimatação, o Toco é mais fácil a aclimatação, mas apesar do Toco ser mais alto, e o Licancabur também é interessante fazer depois que você ter feito algum outro vulcão, e o Licancabur na verdade já é um vulcão que tem mais problemas porque é mais técnico. Se vocês quiserem detalhes depois de todos os vulcões, a gente tem um outro vídeo que vocês podem acessar no YouTube e vocês vão poder ver as diferenças exatas de cada roteiro. Aqui eu só vou passar algumas fotos para deixar vocês com um pouco de vontade. Então o Lascar, né? O Lascar é um vulcão ativo. O Lascar tem alguns problemas, ele fica muito tempo em altitude, então exige muito da aclimatação e ele tem essa cratera ativa. E isso aqui que vocês estão vendo, essa fumacinha, libera enxofre. Esse enxofre, se o vento estiver a favor de você, ou seja, você pode fazer a caminhada inteira com o enxofre, você cheirando enxofre. Você não vai conseguir fazer isso. Então não é uma caminhada que tem 100% de garantia que você vai conseguir fazer. Mas se você conseguir fazer, é bem interessante. O Toco, por sua vez, ele está mais perto de São Pedro, então a caminhada, o tempo de aclimatação o tempo em altitude, para quem está com aclimatação mais ou menos, né, é menor, e você tem que você demora 2 horas para chegar no cume, e ele tem uma das vistas mais bonitas de São Pedro, porque quando você chega no cume do Toco, você avista aqui o Licancabur, o Urix e uma parte da Bolívia. Então é uma vista excepcional. Aqui, 5.640 metros de altitude, ou seja, é mais alto que o campo base do Everest, para vocês terem uma ideia do tamanho da brincadeira. E a temperatura média em cima do vulcão é sempre mais ou menos -5. Então você tem que sair com roupa bem abrigada. E é um cume, né? Subir uma montanha, subir um cume é uma conquista. É um roteiro que a gente faz muito no final do ano. Então, se você estiver por lá e quiser fazer, eu aconselho porque vale muito a pena. E aqui o Saicabura. Então, para quem já gostou de um vulcão, 2, 3, a gente tem um roteiro que a gente conjuga 2 vulcões, que é o desafio dos 2 vulcões. Se você estiver muito bem aclimatado, você pode fazer Lascar e Saicabura. Senão, você faz Toco e Saicabura. Ou, se não estiver aclimatado, faz 2 vulcões. Enfim, faz 2 vulcões. O Saicabur, ele é aquele vulcão que fica ao lado do Licancabur, ele tem 6.020 metros de altitude e a subida é bem mais inclinada. Então, além de ter a aclimatação estar muito boa, você tem que estar com preparo físico em forma, né? Tem que estar bem em forma. Bom, para quem ainda quer fazer um pouquinho mais de aventura, a gente tem o Salar de Uyuni. Então, mais 4 dias você vai para a Bolívia. E daí você vai conhecer o maior deserto de sal do mundo. Se você quiser detalhes também de tudo, de acomodação, de onde ficar no Uyuni, nós temos também outro link, um outro vídeo que daí explica exatamente todos os detalhes. Mas aqui eu vou dar só uma explicação geral. Ele tem altitude média de 4.300 metros de altitude, 10.500 metros quadrados, então é o maior salar do mundo. Aquele que você vê na televisão, quando a moça do tempo está falando da temperatura, aquela mancha branquinha é o Salar de Uyuni, para vocês terem uma ideia do tamanho, dá para ser visto por satélite. E tem 10 milhões de toneladas de sal. A gente faz o trajeto sempre é feito através de jipes, e o que você vai ver lá são paisagens de outro planeta também. Parecidas com as de São Pedro, mas sem estrutura de São Pedro. Lá a estrutura de hotelaria é bem rústica, bem rústica. Aí tem as salineiras ainda, né, que fazem a extração de sal. E daí você está conjugando 2 roteiros, né? Bolívia e Chile. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês terem ficado conosco. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com os nossos consultores. Eles vão poder explicar melhor para vocês e dar sugestão de roteiros. Ou então, eu convido vocês para verem os outros vídeos que nós temos, com outras palestras, outros detalhes.
Mas não deixem de ir, Atacama é um dos lugares mais bonitos que eu já estive. Obrigada.